Minhas caras e meus caros, vamos fazer aqui uma pausa nas nossas conversas, no Reconversa, para pensar algumas coisinhas. Na semana que vem, Valfrido Vardi e eu estamos de volta com uma entrevista que eu acho que desde já é imperdível. Ela nem foi feita ainda, com Juliano Medeiros, presidente do PSOL. E muita gente boa além dele vem por aí, vocês não perdem por esperar. Mas agora é preciso que a gente reflita sobre algumas questões que estão em curso, especialmente depois que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, homologou a delação premiada de Mauro Cid, um tenente-coronel que era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. E aí, muitas associações indevidas estão sendo feitas. Eu costumo dizer que a falsa simetria é o sistema filosófico dos idiotas. Por quê? Agarra-se ali a uma comparação, faz-se uma associação de ideias e a partir daí se esquece o problema original sobre o qual se pensava e se fazem digressões sobre este outro que foi evocado à guisa de ilustrar aquele primeiro, né? E aí se fala sobre este segundo, né? Ah, então você concorda? Bom, é claro que pensar por similaridade, fazer associações de ideias, fazer metáforas, isso é parte do pensamento. Aliás, a jurisprudência na área do direito nada mais é do que isso. Você busca ali chegar à essência do que está sendo debatido, julgado, se estabelece então um parâmetro e a partir daí, casos que se encaixem nesses parâmetros, tem então já, digamos assim, a sua solução e a sua resposta. Então é claro que pensar por associação de ideias é um modelo válido, aliás, é um dos mais antigos da cultura. Agora, é preciso tomar cuidado justamente com a falsa simetria, né? Porque às vezes se associam coisas que têm dimensões brutalmente diferentes. Então, sei lá, se vai falar de um governante que lidera um regime autoritário, sanguinário que seja, e logo se diz aquilo é nazismo. Bem, não é nazismo, ainda que seja muito grave, porque o nazismo tem uma dimensão, uma perspectiva genocida, voltada, aliás, para o extermínio de um povo em particular e outros grupos associados, né? Porque também seriam fracos, também concorreriam para a decadência da sociedade na visão deles, mas de qualquer modo é um regime de extermínio em massa. Também compreende um modelo de organização da política e até da economia. Então eles dizem, é um regime nazista. É preciso tomar cuidado porque essa falsa associação concorre, presta atenção, tanto para rebaixar a gravidade do nazismo, como para não se compreender a natureza daquilo que está sendo combatido. Então, é preciso tomar cuidado com a dimensão quando se faz a associação de ideias. É preciso tomar cuidado com a natureza, né? Um bandido comum, por mais cruel que seja, bom, ele está cometendo um tipo de crime. Associá-lo a um torturador que trabalha para um Estado são coisas de naturezas distintas, não é? Aquele que no empreendimento individual, num ato individual, ou mesmo com a sua quadrilha, pratica tortura, à margem da lei, obviamente, e aquele que serve a um Estado e está torturando a serviço desse Estado, são crimes distintos. Sim, a tipificação já é distinta, mas é preciso que na cabeça da gente a gente não faça essa associação. E também é preciso ver as consequências, né, quando você faz esse tipo de associação. Volta ao caso da tortura. Se você tem alguém no aparelho de Estado que está torturando a serviço do poder, isso deixa uma marca na própria instituição, no próprio ente, que tende a se reproduzir, não é? Então nós temos hoje as cadeias, que nas cadeias ainda há tortura.
E isso foi, de algum modo, normalizado na ditadura. Felizmente, não temos mais sevícias contra presos por razões políticas no Brasil, não temos presos políticos, mas os presos comuns continuam sendo submetidos a um regime de horror, né? Ao passo que, quando você está combatendo um criminoso, é importante combatê-lo, mas esse criminoso, ele não está, digamos, pautando as ações futuras do Estado. Então é preciso tomar cuidado quando se faz associação. É preciso prestar atenção, sim, à dimensão das coisas, à natureza das coisas, à consequência que essas coisas têm. Porque senão, na prática, né, a gente acaba subdimensionando coisas extremamente graves e não compreendendo a natureza de outras, que, sendo graves também, são, no entanto, distintas. Por que é que eu estou falando isso? Começou um papo furado aí, especialmente na imprensa, fazer o quê? Né? Entre pensadores, escrevinhadores, que têm, assim, um viés que eles julgam ser mais liberal. Muitos deles não sabem, mas são só reacionários. Querem só fazer a sociedade andar para trás. Que de liberais não tem nada. Associando os desaires por que passam Jair Bolsonaro e a sua turma aos desmandos que se viram durante a Lava Jato. Eu acho que isso peca contra a dimensão, a natureza e a consequência das coisas. São eventos absolutamente distintos. Em essência, a Lava Jato se constituiu num grupo de membros do Judiciário e do Ministério Público que se associaram num projeto de poder. Isso está, aliás, no voto do ministro Dias Toffoli, que está sendo muito criticado porque o Toffoli, afinal, se aproximou do Bolsonaro e aí não permitiu que o Lula fosse ao velório do irmão, ou criou dificuldades e agora está tentando se desculpar com o Lula. Vejam só, as eventuais motivações subjetivas do Toffoli para ter escrito o que escreveu no seu voto não mudam a natureza da Lava Jato, que foi essencialmente isso. Não é? Nem precisava apelar aos elementos da Operação Spoofing para evidenciar que havia um conluio entre a Justiça e o órgão investigador. A Vaza Jato, aquele primeiro lote de conteúdo hackeado por Walter Delgatti, que foi entregue ao Intercept Brasil e depois dividido com parceiros, eu estava entre eles, e esse conteúdo se desdobrou em reportagens evidenciando esse conluio, isso já bastava. Ah, mas esse material foi colhido ilegalmente. Não, é verdade, o hackeamento foi ilegal, mas ele foi tornado público. E, uma vez tornado público, não dá para ignorar. E não está servindo para acusar ninguém. O da Vaza Jato, não. Acontece que o conteúdo todo da Operação Spoofing, sim, foi colhido ilegalmente e foi hackeado. Só que isso foi apreendido pela polícia numa operação legal, Operação Spoofing, determinada pelo então ministro da Justiça, o senhor Sérgio Moro. E aí o que se tem ali é a comprovação de maneira ainda mais clara, mais efetiva, com mais exemplos, com absurdos ainda maiores do que aqueles que a gente havia detectado na Vaza Jato, evidenciando que se tinha criado uma espécie assim de ente de razão, juntando um pedaço do judiciário, e no comando estava Sérgio Moro, hoje senador, e o grupo do Ministério Público da Força Tarefa,
e que aquilo havia se transformado, sim, num projeto político. Tanto é que um se tornou senador, outro se tornou deputado. Caçado, mas deputado. E Sérgio Moro parece que caminha na mesma trilha, por outros motivos. Vejam só, isso tem uma natureza. Um grupo se constituiu e resolveu usar instrumentos do Estado para se apresentar como uma força política, e fizeram isso nas redes sociais, de várias maneiras. Quando a gente pega agora o caso de Jair Bolsonaro, bem, estamos falando de uma outra coisa. No centro da investigação que diz respeito a Jair Bolsonaro está uma tentativa de golpe de Estado. A gravidade é brutalmente diferente. Ainda que haja crimes que eu diria periféricos, questão das joias, fraude às vacinas, sei lá o quê, no centro da questão está a tentativa de pôr fim ao regime democrático no Brasil. Então, já de cara, são coisas de dimensões distintas, ainda que, sim, aquilo que diz respeito à Lava Jato seja muito grave e não pode se repetir, né? Mas a dimensão é distinta. Também é distinta a natureza. Uma sedição liderada por um, presidente da República, que tenta envolver as Forças Armadas no seu delírio, não tem a mesma origem de um grupo de procuradores e um juiz ou juízes que resolvem privatizar o sistema de investigação e o sistema de justiça. E também as consequências são distintas. Então, de cara, essa associação é indevida. Mas, Reinaldo, o que se está associando aí é outra coisa. Se está a dizer que, a exemplo do que houve na Lava Jato, também agora direitos dos presos estão sendo ignorados. Pois é, não estão. Eu rejeito essa tese. Ela é falsa. Ela nasce da falsa simetria. Por quê? Porque Mauro Cid fez delação premiada e estava preso quando fez delação premiada. E, por exemplo, Marcelo Odebrecht também fez delação estando na cadeia. Então, nós temos a mesma coisa? Não, nós não temos a mesma coisa. Nós não temos a mesma coisa a começar do tempo. Mauro Cid ficou 4 meses na cadeia. Marcelo Odebrecht, quando fez a delação, estava preso havia 1 ano e meio. E a prisão preventiva foi estendida por mais 1 ano. Então, não são a mesma coisa. 4 meses não são iguais a 31 meses. Não é? Mas, é bom lembrar que a delação de Marcelo Odebrecht foi celebrada, foi fechada, foi homologada no mesmo dia em que se faz o acordo de leniência. Então se ligou o destino da empresa, o destino da Odebrecht, o destino daquele que estava sendo julgado na área penal e que estava sendo processado, melhor dizer, na área penal. E um acordo de leniência, que a essa altura nós sabemos, cheio de ilegalidades as mais pavorosas. Então, não
não se tem o mesmo procedimento. Se num caso a delação foi, a prisão foi claramente usada com o intuito de arrancar a delação, e a partir daquela delação outras tantas que se fizeram, e tem uma diferença da lei que eu já vou falar, essa outra não. E essa diferença de lei a que eu me refiro é o seguinte: a lei 12.850, a partir do pacote anticrime de 2019, aprovado pela Câmara, lá no seu artigo 3º-A, deixa claro que delação é um meio para se chegar à prova. A delação por si não é prova. As múltiplas delações da Odebrecht, e houve até remuneração a delatores nesse procedimento, que é espantoso. O que é que nós tivemos ali? O que é que se viu ali? Um delatava aqui, outro delatava aqui, outro delatava lá, de modo que A delatava, B delatava. Aquilo que B dizia servia de prova da delação de A. O C delatava e aquilo que disse B servia de prova da delação de C. E assim, respectivamente, com todos os delatores. E se fez, então, aquilo que a gente viu, aquilo de que se orgulha Deltan Dallagnol, 400 políticos envolvidos. Vejam só, ele queria eliminar 400 políticos da política. E nós sabemos que aquele processo serviu à demonização da política, serviu à demonização do Congresso, serviu à demonização da presidência da República, preparou o terreno, diga-se de passagem, para a ascensão de Jair Bolsonaro. E isso também é evidente. Então agora, o que quer que tenha dito Mauro Cid, nós não sabemos, porque a lei não permite que se divulguem os dados da delação. O que ele está oferecendo, muito provavelmente, são meios para que se consigam as provas, se produzam as provas. A simples acusação dele não serve. Então ele tem de apresentar indícios, está lá, é uma exigência da lei. Ah, mas como é que você explica que se faça, se homologue a delação e aí então se suspenda a prisão preventiva? Primeiro que ele está com medidas cautelares, as chamadas medidas diversas da prisão, que estão no artigo 319 do Código de Processo Penal. Lembrando que essas medidas do artigo 319 é assim: nós achamos agora que a prisão, que é a medida extrema, não é mais necessária, mas haveria motivos para a prisão. Mas entendemos que ela se faz desnecessária como medida extrema, mas haverá outras, mais amenas, porém restritivas de direitos. Então, ele está suspenso das funções do Exército, está lá no 319, ele está sem arma, ele não pode, ele tem cadastro de tornozeleira eletrônica, ele não pode se encontrar com investigados, o passaporte está retido. Então, notem, ele está sob investigação, continua submetido a restrições. Agora, e essa história de soltar o cara? Então a cadeia era realmente uma chantagem? Não, peraí, isso é não entender como funcionam as coisas. É buscar de novo a falsa associação. Olha aqui. O Mauro Cid estava preso com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. Quem é Mauro Cid? É um tenente-coronel. Há outros investigados que são sargentos, por exemplo. Pessoas que eram subordinadas dele na ajudância de ordens da presidência e que no Exército tem patente mais baixa. A gente sabe que isso funciona na caserna e fora da caserna. Pessoa muito influente, de pai influente. Enquanto Mauro Cid não se dispunha a colaborar, respondam vocês
que acompanham esse vídeo aqui, me digam, enquanto ele não se dispunha a colaborar, ele tinha ou não tinha condições de pressionar, de interferir na instrução criminal, isto é, de eventualmente intimidar essas pessoas que estavam abaixo dele, seja na ajudância, seja no exército? Tinha ou não tinha? Isso aqui é um delírio? Não. Ora, à medida que ele se dispõe a fazer a delação, à medida que ele está submetido às ações cautelares, e, insista-se, aceitar fazer a delação significa se comprometer com algumas coisas. Evidentemente, se entende que desapareceu a possibilidade de ele interferir na instrução criminal. Ah, mas e se ele interferir ainda assim? Bom, queridos, voltamos ao artigo 312 do Código de Processo Penal. Quem desrespeita medidas cautelares tem a preventiva decretada e ele pode ter a preventiva decretada de novo. Então não se trata de um instrumento, de uma troca. Olha aqui, faz a delação que eu te solto. Ele fez a delação, ele se comprometeu e, em se comprometendo, a chance dele interferir na instrução criminal se reduz a quase zero, desde que ele cumpra o que foi combinado. E se ele não cumprir, ele vai preso de novo. Não existe similaridade com o sistema que se montou na Lava Jato, sob o pretexto de combater a corrupção. Mas a delação de Mauro Cid qual é o núcleo dela? Nós nem sabemos direito. Fala-se muito da questão das joias, eu diria que a questão das joias é um assunto quente, momentoso, porque envolve aí milhares de reais, milhões, se a gente considerar o colar, não é? Mas não é só isso, tem a fraude no sistema de registro de vacina, tem a questão do golpe de Estado, havia coisa no celular dele, ele conversou com militares da ativa, ele conversou com militares da reserva a respeito, fazia digressões a respeito. Então, não há abuso de autoridade de maneira nenhuma nisso. É claro que declarações, falas de Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, contribui para alimentar essa conversa mole. Porque ele veio e diz que não reconhece a competência da Polícia Federal para fazer delação. Mas como não reconhece? A competência da Polícia Federal para fazer delação é explícita no parágrafo 6º do artigo 4º da Lei 12.850, depois vocês procurem lá. Parágrafo 6º do artigo 4º. Está lá. O delegado pode fazer a delação. Mas, em 2018, a Procuradoria-Geral da República recorreu ao Supremo contra delações feitas pela PF, com uma ação direta de inconstitucionalidade, e perdeu por 8-3. O que é que o Supremo decidiu? Por uma maioria expressiva. Sim, a Polícia Federal pode fazer, o Ministério Público tem de ser ouvido, mas se o Ministério Público não concordar, a delação pode ser encaminhada e o juiz vai decidir. E 3 ministros disseram, não, a gente acha que a opinião do Ministério Público tem que ser a definidora. A Polícia Federal até pode encaminhar, mas se o Ministério Público falar não, então é não. Mas essa posição perdeu. Então, o seu Augusto Aras não pode vir a público, acho eu, sem que esteja incentivando uma espécie de indisciplina, para dizer que ele não reconhece a competência da Polícia Federal, porque não depende dele reconhecer essa competência. Essa competência está dada na lei, e como havia alguma divergência sobre isso, que eu acho que nem existia, porque para mim a letra ali, leiam lá, ela é explícita,
né? Não tinha nem questionamento a respeito. Mas, ainda assim, a Procuradoria questionou e perdeu. E a última palavra, no que respeita à interpretação da lei, da Constituição, etc., todo mundo sabe de quem é. É do Supremo Tribunal Federal. Então, sim, está dada essa competência. Ah, mas existe uma delação do Palocci, por exemplo, que é uma delação que foi feita pela Polícia Federal, que ela é, para dizer pouco, suspeita. Não, ela é mal feita, ela é absurda mesmo. Mas o fato de ter havido uma delação mal feita na Polícia Federal não quer dizer que esta também seja. Não é? Até porque, fosse assim, há delações inacreditáveis também encaminhadas pelo Ministério Público. Olha aqui, não há abuso de autoridade de nenhuma natureza contra Jair Bolsonaro e aqueles que a ele se associaram. O que há, sim, é uma tentativa de fazer uma falsa associação com a Lava Jato e, curiosamente, isso está sendo feito não por detratores da Lava Jato, mas por admiradores. O que demonstra má consciência. Que olha só, essa gente dizia que não tinha nada de errado com a Lava Jato. E vocês sabem disso. Na imprensa, acho que eu estou, vamos lá, falar na chamada grande imprensa, acho que éramos 3 os críticos da Lava Jato. O resto, só aplauso, gente incensando aqueles disparates. Jornalistas que eram porta-vozes de delegados, de procuradores, do Sérgio Moro. Bom, esses estão aí ainda hoje. Então, era gente que não via nada de errado na Lava Jato. E agora, esses valentes passaram a ver coisas erradas no que respeita à investigação de Jair Bolsonaro e sua turma, comparando justamente a Lava Jato, que eles aplaudiam. Bom, se não viu nada de errado antes, não. E se eles estão dizendo que é a mesma coisa, não é porque vê coisa errada agora. Mas eu digo, não são a mesma coisa. Antes havia coisa errada e agora não. Agora se está cumprindo a lei. Agora se está cumprindo a Constituição. Ah, mas isso tudo nasce de inquéritos polêmicos em que o Supremo é aquele que investiga e ao mesmo tempo aquele que julga e aquele que... Olha aqui. Essa crítica nasce ainda das restrições ao inquérito 4781, que de algum modo é sim o inquérito mãe de outros inquéritos, que é aquele das fake news envolvendo o Supremo, de março de 2019. O governo Bolsonaro não tinha nem 3 meses. E sim, aberto de ofício pelo ministro Dias Toffoli, com base no artigo 43 do Regimento Interno, que sustenta, sim, a abertura desse inquérito. E se pode dizer, bom, não seria desejável, preferível, que esse inquérito tivesse sido aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República? Seria. Seria. Notando que o regimento autoriza a abertura do inquérito, portanto, ilegal não é. Ponto final. Mas seria preferível que a Procuradoria tivesse pedido. Mas ela pediu? Indague-se mais. No curso do discurso golpista de Jair Bolsonaro, nos 4 anos, na escalada, a verdadeira escalada golpista, manifestações de rua com apoio do presidente, inicialmente contra o Congresso, contra o Supremo, depois faz o acordo com o Centrão e virou só contra o Supremo, em defesa do golpe de Estado. Quando foi que a Procuradoria
pediu para investigar Jair Bolsonaro, eu digo a vocês uma única vez, em razão de um discurso que ele fez lá em frente ao QG do Exército. Bom, houve investigação, colheram-se barbaridades sobre as milícias digitais organizadas pela turma e a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento. Não restava Alexandre nesses casos, porque quando se chega ali na beira, ou abre ação penal ou não abre ação penal, a palavra do Ministério Público, sim, ela é definidora, não é? Para a abertura da ação penal. Aí disse, não temos nada aqui. Alexandre teve de arquivar e disse, sim, mas agora, então, instaura-se o inquérito das milícias digitais, porque as provas estão aqui das milícias digitais. Então, o fato desse inquérito ter sido aberto de ofício em 2019 e de haver consequências desse inquérito ter se desdobrado, não, isso não marca ilegalidade, coisa nenhuma, isso é não perceber. Olha, fazer esse tipo de apreciação é não perceber a gravidade do que está lá. Ah, Reinaldo, então por causa da gravidade nós vamos cometer uma ilegalidade? Não, mas quem diz que eu estou dizendo que tem ilegalidade? Não tem. Não tem ilegalidade nenhuma, porque, insisto, o regimento interno autoriza a abertura do inquérito. Regimento interno do Supremo, artigo 43. Ah, fala que isso é para ocorrências nas dimensões do Supremo. Qual é a dimensão do Supremo hoje? Em tempos de rede ao Brasil, senão não poderia fazer voto à distância. Então, não vem com essa. Então, não reconheço a ilegalidade. E, adicionalmente, essa gente não entende a gravidade do que está aí. De novo, ao pensar por simetria, por falsa simetria, não se dá conta da dimensão do que está aí. Nós estamos falando de uma articulação golpista contra o Estado de Direito, contra a democracia, que tentou engolfar as Forças Armadas. O que há? Como eu costumo brincar, às vezes, no meu programa, o que é? Se a gente comeu muita banana no café da manhã? Nada contra a banana. É só uma piadinha. É não ter os conceitos básicos do regime democrático. Ele não pode tolerar aqueles que querem destruí-lo. Voltamos ao paradoxo da liberdade, não é? Da sociedade aberta e seus inimigos, do Karl Popper. Será que o regime democrático, ele é tão livre, é tão aberto, que pode tolerar aqueles que querem solapá-lo? A resposta é não. A resposta é não. E é claro que uma resposta, ela está sempre associada a um determinado contexto, a determinada história. É meia dúzia de maluco que está ali falando coisa no boteco? Bom, isso tem uma determinada importância. Nenhuma. É o presidente da República? Opa, peraí. Isso vale mesmo quando se discute a questão da liberdade de expressão? A liberdade de expressão de um presidente da República é a mesma do bêbado da esquina, que toma umas cachaça e fica pregando golpe de Estado? Que importância ele tem? Agora, que importância tem um presidente quando este se organiza? E é isso que está em investigação. Para tentar romper o regime democrático. Para tentar impedir a eleição. Não tendo conseguido impedir, para tentar impedir a posse do eleito. Não tendo conseguido impedir, para estimular golpe de Estado. Desordem. Olha aqui. Nesse particular, esses dias um deputado do Partido Democrata até deu uma entrevista nesse sentido. Sim, nesse particular nós estamos mais protegidos.
do que a democracia americana. Ainda bem. Ainda bem. Aqui, um criminoso eleitoral não pode disputar a eleição. Lá pode. Eu já vi muita gente aqui falar, nós não precisamos ter uma justiça eleitoral. Veja o caso dos Estados Unidos. Felizmente temos uma justiça eleitoral. Veja o caso dos Estados Unidos. Lá, um vagabundo criminoso pode, sob certas circunstâncias, ser eleito presidente. Vai o quê? Se condenado, governar os Estados Unidos da cadeia? A dimensão do ataque ao Capitólio foi menor do que aquilo que aconteceu aqui. Mas lá houve mortes, inclusive. Eu diria até que o comprometimento do Trump, diria não, com certeza o comprometimento do Trump com aquilo que aconteceu lá, é maior do que o exibido pelo Bolsonaro aqui. Porque o Bolsonaro aqui, sim, durante 4 anos, ficou falando, alimentando suspeitas, essa coisa toda criminosa, e ele precisa responder por isso. Mas, na hora do ataque, ele não justificou exatamente. Não, inclusive eles tentaram dizer que foi coisa da esquerda. Né? Não. O Trump não. Ele incentivou. E, no entanto, está lá. Elegível para todos os efeitos. Aqui, pelo menos disso, estamos protegidos. Agora, não significa que crimes terríveis não foram cometidos, foram, e que a inelegibilidade dele resolve a questão. Bom, já está inelegível, então chega. Não chega. Não chega. As pessoas precisam arcar com as escolhas que fizeram. Porque parte dessa gritaria também é gente que, de algum modo, foi tolerante com o golpismo e que agora se vê um pouco flagrada pela história. Não é? Algo semelhante acontece com os lavajatistas fanáticos. Eles estão de volta aí, alguns deles saindo dos esgotos e das catacumbas, né? Tem medo que venha a público coisas da operação spoofing, conversas que foram combinadas com gente que se disfarçava de jornalista. Assim como o telefone de Mauro Cid gera pânico em alguns supostos jornalistas. Porque o Mauro Cid também era contato com gente da, coloque-se todas as aspas aí, imprensa bolsonarista. Que imprensa não era. Verdadeiras organizações criminosas. E essas conversas até agora não apareceram. E eles sabem, os que conversaram, sabem que isso existiu. Assim como aqueles lá da Lava Jato se pelam de medo que venha a público coisa da Operação Spoofing, que é gigantesca. Vocês não têm noção do volume desse troço. Vocês têm uma ideia? Aquilo que o Delgatti entregou para o Intercept depois que a gente viu é coisa de 1% da Operação Spoofing. E olha, já era gigantesco. Era e é gigantesco. Né? Por isso que as matérias demoravam, porque era preciso ler, interpretar, achar. Não era fácil, era muita coisa. Então aí fica essa gente que sabe o que fez no verão passado, movimentando colunas, criando conversa mole, para tentar ver ilegalidade onde não há, no caso de Bolsonaro, e tolerância com crime onde não há também, no caso da anulação das provas da leniência do Odebrecht. Porque são coisas distintas. Todas graves, mas cada uma delas tem sua dimensão,
tem sua natureza e tem suas consequências, não é? Então vamos parar de papo furado. E aqueles que decidiram se organizar, aí no caso de Bolsonaro, que é a coisa da hora, para tentar dar golpe de Estado, saibam, vão pagar por isso. Ou vocês não sabiam que era ilegal? Sabiam, né? Mesmo assim, se organizaram para tanto, fizeram a aposta. Só que tem uma coisa, vocês perderam. A democracia ganhou. E a democracia é o regime em que nem tudo pode. Sabe onde tudo pode? Na tirania, quando se é tirano ou amigo do tirano. Não é? A democracia tem restrições, é um jogo com regras. Vocês transgrediram as regras e vão pagar por isso. Obrigado, estaremos de volta na segunda-feira com o presidente do PSOL, Juliano Medeiros. Vai ser um papo e tanto. É isso aí.